Exaltado seja o Senhor, nosso Pai, o nosso eterno Pai, o Altíssimo, aquele que nos ama e investe o tempo todo em nós, que trabalha o tempo todo por nós. Assim eu te cumprimento na graça e na paz desse nosso eterno Pai. Hoje Ele quer nos exortar e nós vamos então ler em Oséias capítulo 5, os versos 14, 15, e vamos seguir lendo o capítulo 6 até o verso 7, de 1 a 7. Então, Oséias 5, 14, 15, até Oséias 6, 7, apenas a parte A. Está escrito assim: porque para Efraim serei como um leão e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu o despedaçarei e ir-me-ei embora. Arrebatarei e não haverá quem livre. Irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e alegará. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Mas eles traspassaram o concerto como Adão. Eu quis ler esse último versículo aqui, porque me chamou a atenção o Eterno mencionar Adão. Eu não tinha me dado conta ainda de que em momento da história tão distante de Adão, o Senhor toca nele e fala dele. E compara o comportamento dos seus filhos, do seu povo, ao comportamento de Adão. Mesmo jeito que Adão traspassou o meu conserto, eles também traspassaram, furaram o concerto, pularam por cima do concerto, ultrapassaram os limites. Não coma isso, mas foi isso que fizeram. Aquilo que não se podia fazer foi feito. Então é isso que o Senhor quer dizer. Mas vamos voltar aqui a Oséias 5,14. Então ele diz que para Efraim, que era uma das tribos de Israel, está se referindo ao seu povo, ele diz que ele seria como um leão. E o leão a gente sabe aí do seu poder, da sua força, da bravura do leão. Sabemos que ele não volta atrás, ele sai decidido a atingir a presa e prender a presa sem soltar. E o Senhor então está dizendo que ele faria isso, ou seja, o Senhor está avisando que os juízos virão. E ele diz que não tem como evitar, não haverá quem possa livrar. Ele diz: eu vou fazer isso e eu vou ficar um tempo esperando este povo reconhecer que pecou
Isso é importantíssimo para nós. Nós fazemos muitas coisas, mas o que falta a nós é o reconhecimento de pecado. Nós temos que reconhecer que nos envolvemos com o paganismo, temos que reconhecer que há erros no meio de nós, que há paganismo no meio de nós. Nós temos que reconhecer os nossos erros. E nós temos que consertar isso. Hoje, pela graça do Eterno, pelas suas misericórdias, nós temos visto a igreja orar. Eu acho que nunca se orou tanto assim do tempo que eu existo. Então hoje se ora, se busca. Porque nós vemos um povo fazendo campanhas para conseguir as coisas. Mas eu estou falando de oração, de intercessão, disso que eu estou falando. Isso a gente não via, como tem visto hoje. Haviam casos isolados, grupos pequenos, pessoas individualmente orando, sim, intercedendo por nação. Mas esses grupos grandes, como nós vemos hoje, essas concentrações, nós não vimos e temos visto. Mas não temos visto mudanças. Por exemplo, ninguém se arrependeu, pelo menos a gente não vê, de um divórcio que fez indevidamente, de um casamento que fez indevidamente, de uma briga que fez, de uma dívida que fez. Nós não vemos esses acertos acontecendo. E nós não vemos um povo se consertando assim nos princípios, aquelas coisas que não deveriam ter entre nós e que viraram lei. Tem coisas que são assim. Então o Senhor espera da nossa parte um reconhecimento de culpa, de pecado. Isso que nós fizemos como Adão fez, o Senhor está esperando que haja um arrependimento. E ele diz que, assim, com os juízos que vêm sobre a nação, sobre o povo dele. Ele diz que estando eles angustiados, ou seja, a coisa será tão ruim, tão difícil, que de madrugada vão buscar ao Senhor. Ou seja, é a dor servindo para aproximar o povo do Eterno, buscando ele na madrugada. Quando a gente abre mão do sono para buscar o Senhor, aí sim, aí a coisa ficou certa. Porque entendemos que o Senhor é melhor do que o sono, ainda que estejamos buscando por causa da nossa dor, do nosso sofrimento. Ainda assim. E aí, o que o Senhor espera que aconteça? O que vai acontecer? O Senhor já dá o discurso. Haverá um chamado entre os próprios filhos do Eterno. E uns falarão para os outros: vinde, tornemos para o Senhor, vamos voltar para Ele com todo o coração, porque Ele nos despedaçou, mas Ele nos sarará. Então, haverá uma confiança na misericórdia do Senhor. Não se esquecerá que Ele é misericordioso. E haverá essa comunicação, vamos ser chamados, vamos nos voltar para o Senhor. E aí isso tudo é acertado, isso é consertado. Ele fez a ferida, mas ele ligará. Na verdade, não é nem ele assim que fez a ferida, é o caminho que a gente foi que tinha ferida, e a gente foi por ele. O Senhor disse para não ir, a gente foi, não vai. Ele disse exatamente para não ir por causa das dificuldades. Mas é para lá que nós fomos. Não come desse fruto, mas é esse fruto que você comeu. Então vai passar mal. Vai ter os prejuízos do caminho que escolheu.
No verso 2 do capítulo 6, aí continua o discurso do povo, né? Isso aqui. Isso vai ser comunicado por rede social, por pessoalmente. Depois de 2 dias, ele nos dará vida. É como se a pessoa estivesse dizendo assim: olha, daqui a 2 dias, ele vai nos dar a vida. Esse terceiro dia da ressurreição, ele é extremamente significativo. Não só porque o Senhor ressuscitaria no terceiro dia, mas, ou seja, o Senhor também ressuscitaria no terceiro dia. Eu não sei se você já reparou, se você passou por isso, mas eu me lembro que quando eu tinha gripes fortes, isso há muitos anos, praticamente todo ano eu tinha uma gripe forte. Aí, ao terceiro dia que começava a melhorar, o terceiro dia era bem diferente. E eu creio que outras coisas acontecem no terceiro dia. Melhoras vêm, saídas vêm ao terceiro dia. Por quê? Porque há a ressurreição no terceiro dia. Então, aqui as pessoas estão se comunicando, dizendo: olha, essa tormenta, ela vai passar, nós somos feridos, nós estamos mais chocados, nós estamos mortos até de alguma forma, mas daqui a 2 dias, deixa passar esses 2 dias, deixa passar hoje, amanhã, depois de amanhã vai acontecer algo diferente. Vamos aguardar, vamos confiar. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Não é uma chuva temporã, mas uma chuva serôdia. Uma chuva que acontece no tempo certo, ou seja, na hora certa. Isso tem um tempo. Ele vai nos resgatar, ele vai nos curar. E aí o Senhor volta a falar, depois dele dizer o que o povo vai falar entre si, ele volta a falar com o povo. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. O Senhor está dizendo assim: ó, os juízes que vocês procuraram virão sobre vocês como a luz. Porque eu quero misericórdia, não sacrifício. O povo prestava sacrifícios. Prestava, continuava prestando sacrifício. O povo continuava sacrificando os animais, orando, jejuando, entregando oferta, participando de ceia, orando no templo, cantando, chorando diante do Senhor. Mas isso era como o orvalho. Daí a 2 horas passaram. Daí a 2 horas saiu totalmente da concentração, entrou em outro estado. Às vezes no estado de briga dentro de casa, às vezes numas conversas ruins, aquelas de depois da celebração à noite, que os irmãos se juntam. Esse momento ele pode ser tremendamente agradável e pode ser tremendamente perigoso. E é bom que se reúnam, mas que façam desse momento um momento mais agradável, de continuar na adoração. A adoração ela não pode passar como orvalho, o sacrifício não pode passar como orvalho. Não, tem que durar, tem que durar. Não pode ser como a nuvem da manhã que passa rapidinho.
Às vezes você olha assim para cima, para esse céu aí acima de nós aí, e você vê a nuvem como que ela está assim correndo. E o Senhor está dizendo que às vezes as nossas misericórdias, nossos sacrifícios passam desse jeito, nesse ritmo. Acaba logo. Até que venha um outro momento e a gente. E o Senhor falou: não, não quero isso aí, não. Eu quero que vocês tenham misericórdia. A misericórdia não é algo que possa passar. A misericórdia é algo durável. A misericórdia, ela traz lembrança para a pessoa. Ele diz: eu quero o conhecimento de Deus, mais do que esses holocaustos de vocês, mais do que essas entregas de ofertas, mais do que esses jejuns, mais do que essas campanhas de oração, mais do que esses cânticos que vocês entoam. Eu quero conhecimento de Deus, eu quero conhecimento, porque é o conhecimento que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. É o conhecimento que dura, é o conhecimento que faz o outro seguir naquele ensino. Porque o conhecimento não é algo que apenas uma informação que eu tenho, não. Conhecer é ter dentro de mim, é fazer com que aquilo seja meu também, o meu jeito de ver. Aquele que tem os meus mandamentos, sempre chama atenção disso, né? Conhecer é ter esse mandamento, é ter do lado de dentro. Conhecer é pensar do jeito do eterno. É dizer, eu quero viver desse jeito aqui, eu vou viver dessa forma aqui, nesse conhecimento. Gente, é tão bonito isso, é tão lindo, né? É tão lindo, tão lindo. O Senhor quer que nós vivamos desse jeito. Ele deu conhecimento para nós fazermos as coisas acontecerem. Ele deu a Bíblia para nós vivermos o sobrenatural, viver diferente dos outros. E a respeito de misericórdia, eu quero falar uma coisa que eu ouvi da Sara, aquela nossa preciosa que mora lá na Inglaterra, e de lá manda mensagens para nós através do YouTube. Então a Sara falou sobre a misericórdia, que é a palavra que está aqui, que o Senhor disse: eu quero misericórdia, não sacrifício. Eu quero misericórdia, não sacrifício. Então a Sara falou sobre a misericórdia a partir do hebraico e do latim também. O latim entende que misericórdia é um sentimento que vem do coração. Mas no hebraico, para os hebreus, a palavra misericórdia, e essa língua hebraica é antiga, gente. A raiz da palavra misericórdia no hebraico não vem do coração, vem do útero. Do útero. O que é o útero? É um órgão que gera vida. Olha a profundidade dessa coisa. Olha a profundidade dessa palavra misericórdia. Misericórdia está associada, tem a raiz em útero. O útero gera fruto, gera vida. E muito mais que isso. E para entender melhor isso, eu quero que você abra sua Bíblia agora. Em Isaías capítulo 49, nós vamos ler o verso 15. Isaías 49, 15. Presta atenção, nós temos que linkar as referências bíblicas para que a gente entenda. E aí, gente, é isso que a gente tem que fazer para entender a Bíblia. Não é através de curso de teologia que você vai entender o Senhor, não. Você vai conhecer o Senhor, não. Você vai conhecer o Senhor, aquilo que Ele está dizendo, que eu quero conhecimento, eu quero que vocês me conheçam. Não é através de curso de teologia.
pelo amor do Eterno. Não acredite nisso. Você acreditou até hoje, você para de acreditar. Porque essa coisa foi entranhada na nossa cabeça. E aí nós ficamos entendendo que quem sabe são os que fizeram teologia. E aí a gente, não é para mim que eu não fiz teologia. Não, eu não vou entender, não vou nem ler, porque eu não vou entender, porque eu não fiz teologia. O meu líder fez, então ele vai me ensinar. E aí eu perco a oportunidade de me relacionar com o Senhor e ler a Bíblia. O que eu conheço do Senhor, eu conheço através de leitura bíblica e de oração. Eu conheço por relacionamento com Ele. O que cada um conhece do Senhor precisa ser por relacionamento com Ele. Passe tempo com o Senhor lendo a Bíblia e orando, que você vai conhecer. Você vai entender a palavra. A palavra foi escrita para estar ao alcance de todos. Mas tem que ser à luz do Espírito Santo. Então, é só passar tempo com o Senhor ali de forma simples. Você, a Bíblia, o Senhor. Só isso. Isaías 49:15 diz o quê? Diz exatamente assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que se compadeça dele, do filho do seu ventre? Pode uma mulher esquecer do filho que foi gerado no útero? Ela pode esquecer? Não tem como esquecer. Não tem. Eu creio que até um aborto que a mulher faz, ela não esquece. Porque é tremendamente marcante. Isso move a estrutura física, emocional, espiritual da mulher, geração de um filho. E aí o Senhor fala assim, olha, mas ainda que isso acontecesse, da mulher esquecer o filho que ama tanto, né? Uma mulher não esquece do filho que ela ama. Aí o Senhor falou, mas digamos que ainda, digamos que por um problema mental, qualquer coisa, outra dificuldade, a mulher esquecesse, ainda que isso acontecesse, eu não me esquecerei de ti. Ele se compara à mulher para falar do quanto ele é misericordioso. Ele está perguntando, essa mulher pode esquecer do filho e não ter misericórdia dele? Olha como que a palavra misericórdia está ligada ao útero. Veja bem. Aí ele diz, mas ainda que ela se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Então esse versículo é prova de que misericórdia e útero têm íntima relação. E o útero gera misericórdia. Então a misericórdia, o Senhor quer a misericórdia para os seus filhos, não os sacrifícios, Ele quer. Os sacrifícios são bons. É bom adorar o Senhor cantando, é bom adorar, participar da ceia da forma certa. É bom, é maravilhoso, é importante, é necessário. Mas o Senhor está dizendo que acima disso, Ele quer misericórdia. E para a gente entender ainda um pouco melhor, a gente precisa ler Zacarias capítulo 7. Vamos lá em Zacarias
capítulo 7, diz assim, verso 3: disseram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: chorarei eu no 5º mês, separando-me, como tenho feito por tantos anos. Então havia em Israel essa prática daquele tempo de arrependimento que há até hoje. E houve um momento em que eles perguntaram: eu vou continuar chorando no 5º mês? Eu vou me separar no 5º mês, como tem feito por todos esses anos? Devemos continuar com essa prática? Aí o Senhor vai e responde assim, através do profeta, e fala ao povo. O Senhor falou assim: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuaste e pranteaste no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, jejuaste vós para mim? Mesmo para mim? Ou seja, a gente quis passar 70 anos fazendo a mesma coisa, mas nunca era para o Senhor. Não teve um dia que eles fizeram da forma certa. Isso pode acontecer conosco. Pode ser que estejamos fazendo algo para nós mesmos. Quando comestes e quando bebestes, não foi para vós mesmos que comestes e bebestes? Ou seja, só fizemos as coisas pensando em nós mesmos. Não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas precedentes, quando Jerusalém estava habitada e quieta, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? E a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um a seu irmão. Olha aqui, o Senhor está dizendo: eu não quero esse tipo de sacrifício de vocês, isso aí é bom, mas se estiver no segundo plano, isso aí não pode ser a prioridade, isso aí não pode ser o melhor de vocês. O melhor de vocês tem que ser no relacionamento entre vocês. Eu quero misericórdia. Eu quero que vocês tenham um útero que gere misericórdia. E porque do mesmo jeito que uma mulher não esquece do filho que foi gerado lá no útero, a misericórdia não deixa vocês esquecerem das pessoas. A misericórdia é um fruto do vento que não deixa vocês esquecerem. Vocês vão se lembrar do outro. Quando vocês olharem para o outro, olhem com misericórdia, olhem como um filho que não se esquece. Isso não é só para mulher, isso é para homem. Homem também tem que ter esse útero que gera misericórdia. Então, ele está pedindo essa atenção para os outros, ele está pedindo para melhorar os relacionamentos, está dizendo: executar juízo verdadeiro. Não fica aí nesse juízo de vocês, nessa forma, essa justiça do jeito de vocês, não. Faz a justiça minha justiça verdadeira. O que é a justiça verdadeira? Socorrer os outros. Mostrar piedade e misericórdia, cada um seu irmão. Verso 10 de Zacarias 7. E não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem o nem intente o mal, cada um contra o seu irmão no seu coração. Não faça isso. E lá nos 5 primeiros livros, lá em Deuteronômio, o Senhor ensina como tratar e como deveriam ser os relacionamentos dos hebreus, dos judeus. Ele ensinou. E nós precisamos ler isso, saber como tratar uns aos outros, como tratar o estrangeiro, como tratar o órfão, como tratar a viúva. O Senhor está querendo isso aqui, está acima do serviçeis, está acima dos cânticos, está acima das orações em favor de nós mesmos, está acima, isso está acima.
Por quê? Porque isso aqui é o segundo mandamento. Não tem nada maior que o primeiro e o segundo mandamento. Isso é prioridade. Então o Senhor, ele quer isso. Aí ele nos orienta, então, a nos voltar para ele, voltar para a justiça dele, para os princípios dele, voltar a fazer o que a palavra orienta e não fazer o que a palavra diz para não fazer. Não fazer o que Adão fez, não faz isso e fez aquilo. O Senhor quer que entre nós haja reconhecimento de culpa, reconhecimento de erro, que a gente se arrependa. Ele quer esse arrependimento. Havendo arrependimento, muda tudo. A história passa a ser outra. Como aconteceu com Nínive. Como aconteceu com Israel muitas vezes. Ele quer que a nossa fala seja: vamos nos voltar para o Senhor, para o Senhor. Não para o que o Senhor dá, mas para o Senhor. E o que Ele dá é resultado de buscá-lo. Vamos confiar. E aí a gente confia que todo juízo que vem, todo prejuízo, todo dano que os juízes trouxeram, serão curados, seremos curados. Haverá um dia de ressurreição para nós. Pense e medite nesta palavra, no nome de Jesus. No nome de Yeshua, Pai, que a tua palavra seja entendida, vivida, comida por mim e por meus irmãos. Que eles compartilhem esta palavra uns com os outros. E que em nós haja o reconhecimento de erro individual e coletivo. Que haja nesta nação, na igreja desta nação, o reconhecimento de erro, o arrependimento, a conversão. Voltar o coração para o Senhor. Alinhar-se com a tua justiça. Que o amor seja a nossa marca. Porque assim todos saberão que somos discípulos de Yeshua. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique assim, então, nesta paz e graça. E até o próximo áudio. Em nome de Yeshua. Amém.